Então, pessoal, feito isso daí, tá ok? Nós vamos vir aqui na aba Prospector e vamos clicar com o botão direito aqui em Surface. Então, nós vamos agora fazer o que? Criar uma nova superfície. Vamos dar um nome para ela, tá ok? Vamos chamar ela de terreno. Outra coisa importante é a configuração do estilo que essa superfície vai ter. Como eu falei, a gente veio já de um exemplo, ou seja, aquele AutoCAD Civil Metric, ele possui aqui uma série de configurações, tá ok? Que a gente até pode estar usando, tá? Mas o ideal mesmo é a gente estar criando as nossas próprias configurações. Então, a princípio, eu vou deixar aqui com essa configuração, tá ok? Então, ele criou aqui uma nova superfície, mas logo em seguida, ou se quiserem fazer antes, eu vou criar uma nova configuração. Então, eu tenho aqui configurações de superfícies, tá ok? E eu quero vir aqui ó, em Surface Styles, ou seja, os estilos para a superfície. Da mesma forma, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo estilo. Vou criar um nome para esse estilo. Eu vou chamar ele de estilo terreno. Tá ok? E por enquanto não vou mexer em nenhuma configuração desse novo estilo. Por quê? Essas configurações nós vamos estar alterando elas dentro da própria superfície. Tá ok? Então eu vou dar OK. E vamos voltar novamente para o Prospector. Lembra aquela superfície que a gente criou? Se ela não existisse aqui, eu vou apagar ela agora, tá? Se ela não existisse e eu fosse criar ela, terreno, eu poderia estar escolhendo agora o terreno que eu criei, tá ok? Daria OK, OK e ele estaria feito. Porém, como não foi isso que eu fiz, eu vou ensinar vocês a modificar o estilo de um objeto, tá? No caso aqui é a superfície, depois de você já ter criado ela, tá? Então eu vou voltar para aquele antigo, né? Porque ele sempre fica no anterior. Vou chamar aqui de terreno. Pronto. Criado, eu posso clicar com o botão direito e editar o que? As propriedades da superfície. Então, nas propriedades da superfície, eu vou alterar para o estilo terreno. Ok? Pronto. Eu tenho já uma superfície criada, mas ainda não indiquei para ela quais são os objetos que vão fazer as triangulações para que ela vire realmente uma superfície. Tá? Então, para facilitar o nosso trabalho, eu vou o quê? Deixar só as curvas de nível. Tá ok? Então, como eu já falei, isso aqui não é um curso de CAD, cada um tem o seu método, ou mais fácil ou mais difícil de estar congelando, tá ok? Eu vou fazer do meu jeito e vocês vão fazer do jeito de vocês. Prontinho, tá? Eu já verifiquei que essas curvas estão ok. Vou clicar no sinalzinho de mais aqui e vou abrir as definições da minha curva, tá ok? E vou num item aqui chamado contornos, tá ok? Que são as curvas de nível. Eu vou clicar com o botão direito e vou em adicionar, ou seja, eu vou adicionar objetos que vão pertencer a esse contorno. Vou dar OK. Vou abrir a minha janela, confirmar e pronto. A minha superfície já foi criada, tá ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que compõem uma superfície. Para que isso fique mais claro, eu vou descongelar aqui o Layer 0, tá ok? E vou colocar ele como Layer corrente, tá? Apareceram aqui alguns objetos que nem deveriam estar no Layer 0, mas estão. Eu vou só tirar eles do Layer 0 aqui para facilitar a nossa visualização, tá ok? Então eu vou jogar eles aqui num Layer qualquer, pode ser esse daqui, pronto. E vou congelar essas curvas de nível, tá? Então eu vou congelar elas. E agora o que?
Eu sei que existe uma superfície aqui, mas ela não está aparecendo. Então eu tenho aqui o meu terreno, eu vou clicar com o botão direito e agora eu vou editar o que? O estilo da minha superfície. Tá? Aqui eu tenho as informações, tá? O nome dela e por quem ela foi criada, aqui no caso por mim, a hora que ela foi criada e a última modificação, tá ok? E aí eu vou explicar para vocês só o que é mais importante, tá? No caso aqui, curvas de nível. Mesmo eu tendo usado aquelas curvas de nível para criar a superfície, o AutoCAD Civil 3D gerou essa superfície e criou automaticamente novas curvas de nível. Tá? Isso faz parte de uma superfície. Uma superfície no AutoCAD Civil 3D, ela possui borda, contorno, grid, ponto, triangulação, watersheets, tá? Então ela possui uma série de coisas dentro de um único objeto, que no caso aqui, a superfície. Então eu vou fazer o que? Eu vou editar o contorno dessa curva de nível. Tá? Onde o menor valor aqui, eu vou colocar que vai ser 1 e ele automaticamente vai mudar o maior para 5. Tá? Então ela vai ser uma curva de nível de metro em metro. Então eu vou aqui nos intervalos do contorno, né? Contour intervals. Meu inglês é para inglês ver, tá ok? Então não reparem, por favor. Eu vou vir aqui no grid, tá? E aí no caso nós vamos ver já aqui o que é grid, mas eu vou configurar um por um aí na minha janelinha do grid para ficar uma superfície bem homogênea, tá ok? Vocês vão entender já o que é esse 1. E vou vir aqui agora no menu Display. No Display eu posso ligar aqui, ó, tudo que eu quero, tá ok? Para aparecer na minha superfície, tá? Então aqui o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ligar o grid. Nada vai estar acontecendo, por quê? Porque os layers que correspondem a essa superfície vão estar desligados, ok? Então o que eu vou fazer agora? Ligar todos os layers. E vocês vão ver uma mancha aqui, ó. Esse é o meu grid. Lembra aquele 1 por 1, ó? É a distância que cada quadradinho vai ter, tá ok? Pronto, a minha superfície está criada. Se eu voltar aqui novamente em Edit Surface Style e agora desligar o grid e falar que eu quero que mostre as curvas de nível, ou seja, as curvas de nível que ele criou, tá? Não é aquelas que a gente trabalhou. Eu vou mandar ele mostrar a maior e a menor e ele vai mostrar, tá vendo? Ela caiu bem em cima daquelas lá que a gente usou. Eu vou desligar elas para ficar mais fácil da gente estar visualizando. Então, se eu vier aqui em Top Curve 1 e 5 e desligar, essas curvas aqui que eu tô vendo, ó, tá vendo? São as que o Civil 3D gerou sozinho, tá ok? Outra coisa que eu posso estar mostrando aí, eu vou desligar tudo e vou mostrar um por um. São os pontos, ou seja, todos esses pontos aqui, ó, são os pontos que foram usados para triangular e criar essa superfície. Cada ponto desse daqui possui uma coordenada Z, tá ok? Vamos voltar aqui agora e vamos ligar a triangulação, tá? Esses são a triangulação que gerou essa superfície, que é de extrema importância quando a gente for modelar uma superfície, tá? No caso da superfície do terreno aqui, não há necessidade de modelamento, mas se fôssemos modelar, utilizaríamos a triangulação, ok? Vou desligar a triangulação e vou mostrar a borda. A borda é essa linha amarela aqui e ela delimita toda a área onde a nossa superfície está atuando. Aqui nós temos a curva de nível, maior e menor. Esse user contornos, ele não tem uma utilidade específica para a gente agora, tá ok? Não quer dizer que não se use, usa muito, mas não para isso que nós estamos fazendo. O grid, tá ok? O grid está aqui. E eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu alterar a configuração aqui do grid, ó, por exemplo, para 20 por 20. Vai aumentar aí o tamanho dos meus quadradões, tá ok? Só que você perde um pouco a nuance, você não consegue ver o seu terreno bem delimitado, tá ok? Então, quanto menor, mais visível fica isso. 1 por 1 é um tamanho bom aí para não pesar muito o desenho, tá ok? Depois eu vou girar isso daqui em 3D para vocês estarem olhando bem como fica uma superfície criada. Aqui ele mostra as direções, ou seja,
Ele coloca... Eu realmente nunca achei muita utilidade para esse daqui, tá ok? Não tenho nem como explicar. Aqui ele mostra as elevações, tá ok? Ou seja, mais alto, mais baixo, tá? Ele mostra, dá para você sentir mais ou menos aqui como que o terreno tá. Quanto mais escuro, quer dizer que, se eu não, agora eu não sei dizer se é mais alto ou mais baixo, tá ok? Mas essa diferença de cores aqui, se vocês acharem alguma utilidade, vocês vão poder estar usando, tá? Nós temos também aqui esses slopes, que é outra coisa muito estranha de se usar. Eu nunca vi uma utilidade também para ele. Como eu falei aqui, eu sou um cara que ainda está aprendendo a mexer com AutoCAD Civil 3D, então eu não sei tudo, tá? Esse Slope Arrows mostra umas setinhas aqui do sentido do terreno, tá vendo? Para onde que o terreno está caindo ou está subindo, mostra meio que a direção, tá ok? E aqui Watersheds, acho que a tradução para esse item aqui é bacia, né? Hidrográfica. Ele divide em áreas, tá? Ele dividiu aqui essa linha verde aqui, ó, a área e os dados dessa área, tá ok? Depressão, a área e tudo mais. O que a gente vai usar aqui, na verdade, o que a gente mais usa são o grid, as curvas de nível, a borda e a triangulação, tá ok? Então, para esse trabalho aí que nós vamos estar desenvolvendo, que é a criação dos taludes e o cálculo de corte e aterro, a gente vai estar usando só as triangulações, borda, as curvas de nível não vai usar, mas é interessante você saber o que é, e o grid, perfeito? Eu vou deixar aqui agora o grid, vou tirar esse sheets aqui e vou mostrar para vocês como isso daqui fica girado em 3 dimensões, tá? Eu vou pegar aqui, usar a ferramentinha Orbit, tá? E vou estar girando aqui, ó. Vai estar dando para vocês verem como que fica isso aqui em 3D, ok? Aí, ó. Essa é a nossa superfície 3D do terreno, tá ok? Olha que interessante. Algo bem bacana aí da gente estar vendo. Isso é o que o AutoCAD Civil 3D fez pra gente sem que a gente precisasse estar usando nenhum programa externo, tá? Então, para esse curso não ficar um curso maçante, com muita informação, porque para você chegar do passo de criar uma superfície e ter o volume de corte a aterro e ter o talude, ainda tem uma série de passozinhos que a gente tem que estar fazendo, tá ok? Então não vou encher vocês de informação, não vou colocar muita informação aí agora no vlog, porque o interessante é estar treinando, é estar gerando dúvida, é estar explorando esse recurso que eu acabei de ensinar. Criação de superfície no AutoCAD Civil 3D, tá? Vocês aprenderam a criar, mas não aprenderam ainda uma serventia para ela, que a gente vai estar vendo aí nas próximas videoaulas aí que eu for fazendo, conforme for sendo a minha vez de estar postando aí no nosso blog, tá ok? A intenção do curso é não tirar o peso das minhas costas de estar fazendo esse trabalho. Mas se um dia que eu não estiver na empresa, ou por doença, ou porque eu estou de férias, e se Deus o livre e guarde não tiver saído, vocês possam estar se virando aí e estar desenvolvendo esse trabalho, tá ok? Então, pessoal, até a próxima.